Olá, eu me chamo Luiz Adamo e sejam bem-vindos ao nosso boletim informativo de soja e milho, que a gente traz aí diariamente para vocês, trazendo sempre as notícias mais relevantes para o mercado de soja, milho, principalmente em relação a Chicago, a questão do milho também na B3, dólar aqui dentro do Brasil, o mercado de prêmios para a soja e também alguns pontos relevantes à questão climática. Então fique com a gente para acompanhar as notícias que tiveram relevância no mercado de hoje. Nesta sexta-feira, dia 6/6, o mercado de soja estendeu os ganhos registrados no dia anterior. Esse movimento foi impulsionado por um maior otimismo global, especialmente após as conversas entre Estados Unidos e China. O conselheiro econômico da Casa Branca destacou que a reunião foi produtiva e deve abrir espaço para um novo encontro bilateral, já nos próximos dias. Apesar das chuvas recentes que atingem grande parte do cinturão produtor dos Estados Unidos, há áreas com tempo mais seco, como no centro-oeste do Kansas, sudeste de Nebraska, Iowa, sul de Minnesota, norte de Illinois e Indiana, além do oeste de Ohio. Essas condições podem prejudicar a germinação e o desenvolvimento inicial das lavouras nessas regiões. O petróleo também ajudou. Encerrou sua terceira sessão consecutiva de alta, com valorização de 1,9% até as 14 horas. Um acumulado equivalente a 5,23% desde a abertura no dia 2 de junho. Por outro lado, o avanço do dólar no cenário internacional limitou os ganhos mais expressivos na soja. Dessa forma, o mercado no setembro fechou com um ganho de 4,25 cents, o que equivale a 0,4%, com o fechamento a 1.050,75 cents. Vale destacar que a operação no mercado flutuou entre 5 negativo e 5 positivo. E no milho, mesmo após uma semana de desempenho negativo, os futuros acabaram buscando recuperação e fecharam o dia em alta. O movimento também foi sustentado pelo resultado positivo do diálogo entre Estados Unidos e China, que reacende as esperanças por um acordo comercial mais robusto entre as duas maiores economias do mundo. Esse cenário melhora as expectativas de aumento de demanda pelos produtos norte-americanos. Por isso, o milho no setembro, que teve variação negativa de 3,5 até 2,5 cents positivos, acabou tendo fechamento na casa de 0,4% ou quase 2 cents. Com isso, setembro ficou fechado a 433,25 cents. E a B3 continuou sua escalada de movimentos de alta durante a semana, mais 0,44% de ganhos no setembro, o que equivale a quase 30 centavos de reais por saca. O setembro dessa forma fechou a R$ 65,68. Desta forma, a semana acabou sendo positiva no caso da soja em Chicago, com ganho de 1,49%. Já para o milho em Chicago, mesmo recuperando as cotações aí na quinta e sexta-feira, não foi suficiente para recuperar a baixa no início da semana. Com isso, o milho fechou em queda de 0,34%. O dólar, que veio caindo praticamente a semana inteira, acabou fechando a casa de 5,56, tendo queda semanal de 2,71%. E a B3, mesmo com a queda do dólar, acabou tendo um movimento positivo de 2,77%, com o mercado que se valorizou desde segunda-feira até o final da semana. Já para prêmios de soja, nós tivemos queda de 5 cents, o que é normal, devido às sucessivas altas dos últimos dias. Então o mercado acaba buscando um pouquinho de ajuste, o que não é nada fora do comum. Mesmo assim, o cenário para prêmios ele ainda é um pouco otimista. Já em relação ao dólar, que caiu no mercado interno, contrariando o movimento de valorização no exterior, e a queda foi influenciada por dados econômicos sólidos nos Estados Unidos, como o payroll acima do esperado e o aumento de salários também, que adiam as expectativas de corte da taxa de juros do Banco Central americano. Já no caso do Brasil, o mercado operou com cautela diante das discussões sobre o OF e da expectativa em torno de um novo pacote fiscal. Assim, a cotação do dólar refletiu um equilíbrio entre o otimismo do cenário global e as incertezas locais, o que trouxe o dólar para um fechamento praticamente próximo da sua mínima, fechando a 5,5648, queda de 0,45%. Na máxima do dia, chegou a operar até mesmo a 5,6173. Trazendo um pouco aí do cenário de clima para vocês, o primeiro mapa que trazemos em relação às chuvas dos últimos 5 dias, onde observamos boa quantidade, principalmente no Paraná,
chuvas essas que ficaram na casa aí de 50 a 100 milímetros, o que ajuda a adiar o início da colheita de milho safrinha. O sul do Mato Grosso do Sul também teve boas quantidades de chuvas, mas na casa de 30 milímetros, gerando assim um menor impacto em relação a atraso de colheita. Mas trazendo aí uma perspectiva de clima pelos próximos 15 dias, nós observamos aí que o Paraná deve receber chuvas na casa de 80 a 120 milímetros, assim como o sul do Mato Grosso do Sul, o que deve continuar atrasando ainda a colheita do milho dentro do mês de junho, em se tratando de regiões como Mato Grosso do Sul e Paraná. E não podemos deixar de destacar a quantidade de chuvas também para o Paraguai, impactando assim claramente no atraso de colheita por lá. Já em se tratando do mapa de chuvas para os Estados Unidos, nós observamos aí que a região um pouco mais deficitária de água, que vai desde o Kansas até parte de Ohio, continua tendo uma baixa previsão para os próximos 15 dias. Essas chuvas nessa região devem ficar em torno de 20 a 45 milímetros, o que pode gerar um pouco de estresse para algumas regiões. E estes foram os destaques do mercado. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo.